Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, Boa Sérgio. noite, Matheus. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aí E para mais uma você, como lição aí, está? né? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Vamos aí estudar mais uma lição hoje aí do Caminho, Verdade e Vida. Mais uma Vamos lição. só fazer Uma só um oração, né? adendo aqui, né? Uma ressalva, que a Certo. gente vai pular hoje uma lição, porque sem querer a gente divulgou aí que seria a lição Jesus Veio. É E aí verdade. semana que vem a gente volta à lição 7, tudo novo. Tá Certo. certo? Tá ótimo. Tá Mas ótimo. vamos Tá nessa, ótimo. meu querido. Vamos, Vou vamos pedir lá. para você fazer a prece e Ok. aí a Fazer gente dá uma. início à nossa. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso pensamento e o nosso coração, convidando mais uma segunda-feira, mais uma vez, para que o Cristo possa estar conosco na nossa companhia. Senhor Jesus, Mestre querido, nós pedimos a Ti que neste momento, por caridade, por piedade, por amor, não olheis os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas estimula-nos, ampara-nos na Sua fé, no Seu amor e na Sua esperança. Que a Sua palavra, Jesus, possa ser o leme do nosso barco, que possamos sentir a Tua presença e o Teu amor. E a Ti, Mestre, pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos pela nossa pequenez, mas ensina-nos a compreender a Sua palavra, a viver o Seu Evangelho e a unirmos inteiramente ao Pai. Que a Sua mão possa se estender por todos os amigos que abriram a intimidade do seu lar para refletir conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu querido. Graças Que a assim Deus. seja, graças a Deus. Hoje vamos ler aí a lição Jesus Veio. E ela inicia, né, Mateus, com uma carta de Paulo aos Filipenses, né? Uma carta Exato. conhecida até, né? Eu estava dando Sim, uma lidinha e fazendo um paralelo com outros livros do Emmanuel, né, da série Fonte sim, Viva. sim. É, então, é uma carta muito conhecida e tem trechos que sempre o Emmanuel retira para suas lições. Mas É, diz lá verdade. Paulo a Filipenses 2:7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus veio demonstrar para a gente que a verdadeira felicidade está em servir, né? A gente tem uma dificuldade em compreender isso porque no mundo que a gente vive, muitas vezes quem serve é tido como mais fraco, né? É verdade. A gente vive nesse mundo materialista onde impulsiona a gente a pensar que gozar da vida, né? Ter dinheiro e gozar da vida e não trabalhar, né? É o que é a felicidade. A verdadeira felicidade estaria em ganhar dinheiro, viajar, É, passear, né? é Sem verdade. trabalhar, ficar bilionário aos 30 e poucos anos, sem aqui nenhuma crítica a ninguém, mas É, a gente vê isso até na internet, né? Fique é, bilionário até os 30 e poucos anos, e ali você não vai servir para nada, a não ser para viajar o mundo inteiro e é. curtir A a não sua ser para ser vida, né? escravo de si mesmo, né, Sérgio? Exato. E muitas vezes esse bilhão vai te custar a sua vida, né? É, E aí Emmanuel começa dizendo: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. nossa. Entretanto, tais reclamações não são justas, ou seja, É, muita gente no campo religioso pensa assim: ah, eu não vou falar sobre o evangelho, eu não vou levar a palavra de Jesus para determinados grupos de pessoas, porque eles já se comprazem, ou seja, eles já são felizes dentro da ignorância deles, né? sim. Dentro da você aí é um linguajar em que você já se coloca numa posição espiritual superior e já vendo o irmão Como numa inferior. posição inferior, Sim. né?
Nisso eu tenho uma certa admiração pelos nossos irmãos que são testemunhas de Jeová, que vão na casa das pessoas, né, de porta em porta, independente, né, da religião, levar o panfletinho, levar a palavra de Deus, Isso né, mostra o quanto eles Jeová. acreditam, né? E dão a vida e dão o tempo deles por aquilo que eles acreditam, né? Eles vão Exato, muito além de ir até a igreja e ficar restrito sentado no banco da cadeira, né? Eles vão muito além disso. Eles estão dispostos a pegar exatamente, da sua vida pessoal, né? E ir até a porta. Isso mostra como eles realmente têm fé e acreditam naquilo que eles pregam, né, Sérgio? que eles pregam. É isso mesmo. É literalmente como a gente diz aqui, vestir a camisa, Vestir né? a camisa, é, Vestir a camisa. Porque quando exato. Cristo veio, ele não fez esse tipo de reclamação, né? Nós, em posição muito inferior ao Cristo, né? Ainda estamos aí bebendo do seu ensinamento, do seu Sim, evangelho, aprendendo, aprender. né? A nos modificar, a melhorar, e ele sequer reclamou de sua missão. Então, Exato. e muitos de nós ainda reclamamos, eu não vou levar para aquele grupo de pessoas ou para esse, né? Não vou fazer, não vou pregar a palavra por conta disso e aquilo, que são E- ignorantes, né? Chamando os exato. irmãos de ignorantes. E aqui, Emmanuel ele coloca uma colocação que ela é bem verdadeira e bem claro naquilo que ele coloca, né? Ele fala das pessoas que se comprazem, né, na ignorância, ou seja, são as Exato. pessoas que elas não têm conhecimento, né? Mas elas se comprazem na ignorância, não somente na ignorância do conhecimento, né? Mas Uhum. até ignorante, não no sentido vulgar da palavra, né? Mas na ausência do conhecimento, mas até em outros âmbitos Isso. sociais, né? Elas se comprazem nisso porque muitas vezes nós podemos notar, Sérgio, no início de qualquer caminhada espiritual, de qualquer caminhada moral, nós normalmente nos colocamos em posição de vítima, né? Em algumas vezes Uhum. somos vítimas, em algumas vezes, e no fundo, muitas vezes nós queremos atenção, nós queremos estar com a razão, e é por isso que muitas vezes nós nos comprazemos nessa posição, né? Porque de certa forma Sim. nós acreditamos que temos algum retorno, né? Mas isso é Exato. fictício, né? Isso é ilusório. Essa Isso mesmo. posição de ignorância me lembra muito a palavra do Cristo, onde ele fala, né? É claro que não cabe aqui, mas a gente pode pensar, quando ele fala de que me vale ganhar o mundo todo e perder a própria alma. E o que nos É. faz pensar de que me vale me comprazer na ignorância e, de fato, nessa encarnação, com tantas pérolas, perder a minha própria alma. Porque eu me lembro aqui de uma passagem que está no livro Vozes do Grande Além, né? É um livro compilado com as mensagens do Chico, aonde um espírita ele vem, traz uma psicografia e ele fala: Eu sou como o viajor que estava na linha do trem e carregava o bilhete do espiritismo. Porém, o trem da vida passou e eu fiquei com o bilhete na mão, né? Ou seja, ele deixou essa oportunidade passar. Infelizmente, ele não é o único, mas muitos é exatamente essa posição. Aqueles que muitas Isso. vezes se comprazem na sua posição e, infelizmente, acaba acontecendo aquilo, né? Muitas vezes podem ganhar o mundo todo, ou ganhar muitas pessoas, ou ganhar as atenções, mas perder de fato a própria alma, né? E aí vai para o plano espiritual com aquela consciência, com aquele sentimento de culpa, aonde só vai ser sarado no momento em que ele puder reencarnar novamente, né? É verdade. Infelizmente. Entendi. Então segue Emmanuel dizendo: para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Exatamente. Tamanha a grandiosidade do Mestre. Porque aqui Exato. ele deixa bem claro que Jesus, ele não trouxe anjos para a terra. Até porque, se os anjos viessem trabalhar no Evangelho, não ia sobrar serviço para a gente fazer. Né? Não ia sobrar. Né? Nós não teríamos o que fazer. Porque nós precisamos do trabalho, nós precisamos Isso. da encarnação, nós precisamos da tarefa evangélica para poder aperfeiçoar o nosso próprio espírito. Né? Porque, primeiramente, o trabalho é para nós. Né? E isso nos Exato. coloca na seguinte posição: os discípulos, eles eram semelhantes a nós. Né? Eles tinham os mesmos defeitos que nós temos. Isso. A insegurança de Simão Pedro está na nossa própria insegurança. Né? Aquela ingenuidade de
João, com seus 16, 17 anos, também muitas vezes está na nossa ingenuidade, né? Aquela dureza, aquela perseguição, aquela arrogância de Saulo de Tarso também está em nós. Mas o próprio versículo é bem claro, né? Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, né? E ele se fez homens entre os homens. Ou seja, ele tomou a postura de apagar-se, né? Porque o amor, acima de tudo, é o sacrifício a favor daquele a quem se ama, né? E foi exatamente o que Jesus fez. Ele saiu da sua esfera espiritual, né, Sérgio? Ele saiu do seu ninho de amor mais alto para poder se apagar aqui na terra, para trazer para nós a verdadeira libertação do nosso próprio jugo, né? Que é o amor, fazendo-se homem entre os homens. Isso. Foi isso, exatamente. E é isso que fala o próximo parágrafo, essa vinda dele se apagando, né? Que aí ele coloca assim, ó, não podíamos ir ter com o Salvador. Ou seja, a gente não poderia frequentar, estar presente nas esferas espirituais em que ele se encontrava, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ou seja, ele não queria holofote, chamar atenção, né? Ele queria apenas viver a mensagem de amor e, através da sua vida, do seu exemplo, ser para nós o caminho a seguir, né? Essa era a missão do Cristo, né? Do berço, né, da manjedoura até a cruz foi assim, não é verdade? É verdade. Então foi só mesmo o início ali na humildade, né, demonstrando para a gente a humildade, sua missão, né, seu amor ao próximo, as suas palavras, suas parábolas, o servir a todo momento, o trabalho de cura, de pregação, até culminar com a incompreensão e com a crucificação. Então, todo esse trabalho, ele veio, né, na humildade, no amor, e vem nos ensinar esse caminho aí, muito importante, né? E aí, Emmanuel coloca assim, desculpe só terminar aqui essa frasezinha, o exemplo de Jesus, neste particular, representa lição demasiado profunda. Então, é aquilo, né? A gente ainda falta muito para conquistar ainda o entendimento do Cristo, né, Marcos? Exato. Sem traços de sensacionalismo. Aqui a gente poderia falar, Sérgio, né? Aqui a gente poderia, eu não vou nem colocar as minhas palavras, mas eu gostaria de colocar as palavras do evangelista Mateus. Lá no capítulo 4, né? No momento que ele está na tentação do deserto, a gente poderia falar que esse sem traço de sensacionalismo é um negar-se de Jesus, que ele não queria em nenhum momento aquilo que o mundo e os príncipes poderiam oferecer para ele, né? Mas tudo aquilo que ele almejava era simplesmente fazer a vontade do Pai, sem traço de sensacionalismo, né? Sem nenhum holofote do mundo, sem nenhum tesouro, sem nenhuma tensão do mundo. O que ele queria era, de fato, agradar o Pai. E lá em Mateus, no capítulo 4, a gente vai ver o símbolo da tentação no deserto é exatamente tudo que o mundo vem nos oferecer nesse traço de sensacionalismo, né? Então ele vai ali, simbolicamente jejua 40 dias e 40 noites, né? E vem, né, o tentador e oferece para ele, então, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Mas ele, de maneira calma, serena e sábia, responde para o tentador, nem só de pão vive o homem. E depois o tentador oferece para ele tesouro, oferece para ele a terra, oferece para ele tudo, né? Mas ele, de fato, ele nega tudo isso, né? Todos esses holofotes, todo esse sensacionalismo ele nega, unicamente voltado com os seus olhos, né, na vontade do Pai. Como você falou, ele nasce na humildade da manjedoura, né? Vai no topo mais alto, é crucificado ali na cruz, a luz é colocada para todos os homens, como disse o nosso próprio João no capítulo 1, né? A luz se fez nas trevas. Nele estava a vida que alumia e que traz vida para todos os homens. Mas, infelizmente, nós não compreendemos. Mas segue Emmanuel então dizendo, né? Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais
como razão para desentendimento com os irmãos da terra, né? E esse aqui é um assunto delicado em todos os meios, né? Como que a gente poderia, Sérgio, fazer um comentário em relação a esse assunto delicado desse parágrafo? Eu acredito, Mateus, que isso até culmina com o bom exemplo nos dias atuais, em que a gente vive um momento de muita polarização, né? Eu vou citar aqui algumas coisas, mas também não vamos entrar em detalhes, principalmente na mídia social, né? Quem é a favor dessa opinião ou daquela opinião, ou seja, essa discussão intelectual, né? Aquele fervor sentimental, né? As pessoas estão assim, vamos assim dizer, é lógico, a situação da doença hoje fez piorar, mas estão à flor da pele, né? Qualquer coisa a pessoa tem uma reação, né? E tudo isso o ser humano usa como justificativa para o desentendimento, né? Desentendimento. Então a pessoa já chega falando, olha, eu sou uma pessoa assim, eu sou explosivo, eu sou difícil, e que não sei o quê. E o outro também quer polarizar com assuntos, né? E que, na verdade, ninguém é dono da verdade, né? Que a gente precisa aprender é a compreensão, é ter paciência. Sim, escutar o outro, não vejo problema nenhum. Mas eu acho que o grande segredo está em a gente saber ouvir, né? Saber ouvir, Você pode ouvir a opinião de uma pessoa acerca de um assunto intelectual, etc., mas você não deve se abater por aquilo, né? As pessoas tomam aquilo a ferro e fogo, as pessoas tomam o sentimento e se desgastam com esses assuntos, e é como Emmanuel coloca aqui, só serve de razão para desentendimento entre os irmãos da Terra. Principalmente, né, se a gente alegar que no fundo, a gente luta contra o outro, como ele colocou aqui, é uma conquista, né? conquista. A gente quer ganhar a disputa. É Então um eu vou para uma sensacionalismo, né? discussão, né? Exatamente. Eu vou para uma discussão, mas sabendo que se for diferente do que eu penso, já não serve para nada, né? Exato, Importa o que eu penso e não o que o outro pensa. exato. Então só serve de desentendimento. Sim. Vejo que hoje, nos dias, é muito frequente isso aí. Podemos dar seguimento? Opa! Ó, vou ler aqui então esse parágrafozinho aqui que é: o homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. É verdade, né? É Ele é verdade. o grande Vamos. mestre, né? Igual a ele não tivemos aqui na Terra. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, a lição de humildade, É. dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Então Jesus não desdenhou de ninguém, não diminuiu ninguém Não diminuiu ninguém. para se enaltecer, Vangloriar, né? vangloriar. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano em que te encontras, isso na nossa análise pobre, né? Podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Isso aí é uma coisa que a gente já viu até muito naquela lição que a gente gosta, a cortina do eu, né? É verdade. Lá do Fonte Viva, Ele em que escreve Emmanuel bastante a gente, fala, né? né? Em que a gente vai contemplar a necessidade do outro com volúpia, né? É. Como que para dizer assim, eu sou superior, eu vou te ajudar porque você é inferior, né? Mas quem de nós, né, Mateus, tem a condição real de saber o patamar espiritual de cada um na Terra, Nossa, né? longe. É. Longe da gente ter Longe, essa bem longe. condição, Sim, não é é. verdade? Exato. Então, mas mesmo assim, pensando É. assim, se você ainda acha que você está num nível superior espiritual, você pode, mesmo assim, e ainda assim deve,
buscar o próximo que então é seu inferior para auxiliar, assim como Cristo fez conosco, né? Exato. E é o que ele coloca aqui, para o bom serviço de fraternidade, mas é muito difícil, porque muitas vezes, se colocamos numa posição superior, provavelmente vamos ofender o nosso irmão. Sim. Né? Porque, infelizmente, hoje em dia, né, Sérgio, eu eu não sei nem como explicar isso, mas qualquer conversa profundamente honesta, profundamente sincera, que a gente vai ter com o nosso familiar, com o nosso amigo, né, independente da pessoa, e o assunto seja sério, dificilmente a pessoa ela não vai se ofender, né? E a gente sabe que isso muitas vezes nasce de um conflito interior que a pessoa ela não conseguiu administrar, né? Então muitas vezes ela ouve alguma palavra, aquela palavra nasce então dentro do ser aquele conflito e muitas vezes ela se ofende, né? Isso é uma cortina que está diante dos olhos da pessoa, onde ela não conseguindo administrar esse sentimento, né? Isso impede a evolução espiritual dela, né? A gente poderia falar até de outra forma, isso impede a sua capacidade de ser um ser feliz, né? Porque a todo momento, né, em que nós temos naturalmente, isso todo mundo passa, a todo momento que nós passamos as nossas dificuldades, nós passamos os nossos conflitos, né? Mas na ausência da oração, na ausência da administração desses sentimentos, quando passamos a se ferir com tudo que as pessoas falam para a gente, ou passamos muitas vezes a nos ferir, né, pela pessoa não ter falado aquilo que a gente esperava, nós estamos entravando a felicidade, né? Nós não deixamos com que a felicidade, com que a alegria nasça dentro de nós. Então a gente não precisa nem falar nem em evolução espiritual, porque todos vamos galgar qualquer hora, né, essa escada do progresso. Nós estamos a caminho. Porém, né, na ausência disso, nós não conseguimos ser felizes, né? Então nós levamos esse conflito sem que nós percebamos para aqueles a quem amamos, nos nossos familiares, levamos para o serviço, a nossa vida ela passa a se tornar infeliz, né? E como falávamos nas próprias cortinas do eu, quando os nossos olhos estão inteiramente voltados para fora, e nós não conseguirmos enxergar isso dentro de nós, e a nossa felicidade ela sempre vai ficar entravada, até o momento que nós fazermos a mesma postura do Cristo, né? Que é exatamente essa mensagem. Tomar então a postura do servo e compreender que cuidando daqueles a quem nós amamos, nós estamos cuidando da nossa própria ferida. Quando entrarmos então nessa dinâmica da vida, compreendermos que cada um tem a sua posição na terra, como a água tem a sua posição de alimentar, como a árvore tem a sua posição de frutificar e também alimentar, como cada um tem aqui a sua posição e a sua postura. Quando compreendermos que independente da posição em que nós estamos, ou do trabalho em que nós estamos, ou do meio em que nós estamos, né? Acreditarmos que nós de fato somos a imagem e semelhança de Deus e começarmos a atuar sendo nós mesmos, honestamente, tomando a postura de servo, então, cuidando do próximo, cuidando dos amigos, ou cuidando do mais pequeno que seja, estaremos cuidando de nós mesmos. E gradativamente, né? Nós vamos lembrar daquela palavra do Cristo: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber, né? Eu estive nu, estive preso, foste me visitar, né? E aí nós começaremos então a tomar esse medicamento, que é o Evangelho do Mestre, né? Encaixando-se na dinâmica da vida, retirando devagarzinho essas cortinas do eu que encobrem os nossos olhos, né? E amortalham, tampam a nossa consciência, não nos deixando ouvir a voz do Mestre que está dentro de nós, né? Isso mesmo. Vamos continuar então? Vamos lá. Vamos lá. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, Emmanuel finaliza com uma frase marcante, né? Sem deixando dúvida, mas esclarecendo. Recorda a demonstração do Mestre Divino. E aqui eu gostaria de lembrar uma frase do Papa Francisco, né? Onde ele fala: se nós, meus amigos, temos 2 ouvidos e somente uma boca, é para nós ouvirmos mais, né, e falarmos somente o necessário. Então ele faz a referência do 2 e do 1, né? Se nós temos uma boca é porque nós precisamos falar menos.
Se nós temos 2 ouvidos, é porque precisamos, de fato, ouvir mais. E se for falar, ele diz, se for falar, que seja o necessário, né? E essa palavra de Emmanuel, para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, isso é a relação social entre o ser humano e entre qualquer pessoa. Todo aquele que deseja ter um bom relacionamento com os filhos, com a esposa, com o namorado, com qualquer pessoa, em algum momento ele vai precisar aniquilar-se a si mesmo. Porque nós só conseguimos estabelecer um vínculo com o próximo quando nós tentamos compreendê-lo, quando nós tentamos entendê-lo. E para entendê-lo, nós precisamos tirar do nosso pensamento, das nossas atitudes, aquilo que nós achamos que o outro é, ou seja, aquele julgamento, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Eu acho que você deve ou não fazer. Então, aniquilar esses nossos pensamentos que nos limitam, respeitar o pensamento do próximo, estabelecer com ele, num ato de compreensão, entendimento, um vínculo. Esse é o aniquilar-se, né? Para todo tipo de relação. O marido que quer ter um bom relacionamento com a esposa, que aniquile o seu próprio orgulho, a sua própria arrogância, né? Muitas vezes é melhor você estar com a paz do que estar com a razão. Mesmo que você esteja com a razão, prefira a paz, ou seja, aniquile a si mesmo, tomando a postura de servo para pacificar o próximo. É verdade. E aí, Emmanuel também termina, né, Mateus, fazendo alusão a esses 3 aspectos da vida do Cristo muito importante, né, que serve de exemplo para todos nós. A humildade do berço. Humildade do Ele berço. não escolheu um trabalho glorioso, né? Escolheu a carpintaria junto com o Pai, né? E a questão da sua crucificação, né? Que deu a vida por todos nós, né? Então, muito bonito aí essa forma que Emmanuel coloca, até meio poética, né? De se fazer essa alusão, né? Do Cristo. Sim. E que forma bonita de ser colocada, não, verdade. Sérgio? É verdade. Mas está ótimo. Olha, obrigado pela sua reflexão de hoje, Mateus. Acho que a gente Eu que agradeço o pode convite. já encerrar aqui por hoje, né? Opa. E semana que vem a gente regressa um pouquinho aí, tá bom? Vamos A gente estudar volta o Tudo Novo. tudo novo. Aí, tudo provavelmente, a gente vai fazer alguma alusão sobre aquela lição também que está no Fonte de Vida do fermento velho. Fermento velho, sim. E aí a gente vai pegar esse gancho aí com essa lição Tudo Novo, né? Genivaldo estava aqui com a gente. Boa noite, Genivaldo. A Ó, o Elza Genivaldo é estava meu aqui com a amigão aí. gente. Esse é o amigo? Boa noite, Opa! querido. A Rita, como sempre, toda segunda-feira, está Rita, dona acompanhando a Rita. gente, né? Um beijo para dona Rita. Yoshi estava aqui com a Yoshi gente. também, boa A noite. Zezé estava aqui com a Zezé. gente. Fez Como sempre, toda aniversário, segunda-feira. Fez aniversário. Feliz aniversário, Zezé. Deus né? abençoe. Zezé fez A aniversário. Vânia. Vânia, querida, Tua um tia, beijo, boa minha noite, dona amada. Vânia. Pai, um beijo. Eu sei que você está com a Vânia. A Berenice estava aqui com a gente. A Silvia, Boa a noite, Kelzinha, como Silvia. sempre, está aqui com a gente. Um A beijo para Maria, a Calzinha. Lisiane, a Giselda. Meus queridos, muito obrigado pela companhia, né? Nós estamos aqui fazendo essas reflexões, mas que seríamos de nós se não fosse todos nós juntos, né, Sérgio? Todos É isso nós aqui aí. unidos, né? Graças a Deus. Gente, uma Obrigado, boa noite para Mateuzinho. vocês. Obrigado, Sérgio. Até a próxima segunda. Até a próxima. Segunda-feira, então, Fica nós com estamos de Deus. volta, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Um abraço a todos, Isso aí. fiquem com Deus, uma boa semana e, se Deus quiser, até a próxima segunda-feira. Boa Obrigado. noite.